O mistério da Santíssima Trindade. Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e versículo 19. Quando nós abordamos a doutrina da Trindade e usamos a palavra mistério da Santíssima Trindade, há pessoas que, negando essa doutrina fundamental da Bíblia Sagrada, pensam, ou pelo menos nos acusam, de que usamos a palavra mistério para encobrir uma doutrina que não há um modo claro de se poder explicar à luz da Bíblia Sagrada. Entretanto, cabe-nos perguntar, porventura, a palavra mistério não aparece na Bíblia Sagrada? Ou esta palavra aparece frequentemente relacionada a outras doutrinas da Bíblia Sagrada? Por exemplo, nós encontramos em 1 Coríntios 15, versículo 51, quando o apóstolo fala do arrebatamento da igreja, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, Paulo está mencionando a palavra mistério para falar do arrebatamento da igreja. É algo inexplicável falar da ressurreição, mas temos a fé tanto na ressurreição de Cristo como na nossa que futuramente se dará. Indo para outra parte da Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 9, o apóstolo Paulo fala guardando o mistério da fé numa consciência pura. De novo, ele usa a palavra mistério da fé, que devemos guardar. Neste mesmo capítulo 3, e no versículo 16, o apóstolo Paulo repete: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, essa alegação de que procuramos um recurso na palavra mistério, dado que não podemos explicar essa doutrina, é, sem dúvida, uma alegação infundada. Agora, antes de entrarmos na parte bíblica desta doutrina, convém dar alguns informes sobre a origem da palavra. Quero reconhecer que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. E por que não aparece? Porque se trata de uma palavra teológica. Da mesma maneira que nós reconhecemos ser Deus um ser onisciente, e nem por isso a palavra onisciente aparece na Bíblia. Mas a doutrina da onisciência de Deus
que conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras? Isso é óbvio da leitura da Bíblia Sagrada. A palavra Trindade foi usada por Tertuliano, um dos pais da Igreja, no século II da nossa era. E ele usou a palavra do grego trias. E assim, então, é que nós entendemos a doutrina da Trindade, a existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas constituem um só Deus, o mesmo em natureza, iguais em poder e glória. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e no entanto existe apenas um Deus, falando do que nós chamamos de unidade composta. Quem foi a pessoa que se levantou contra essa doutrina nos primórdios da igreja primitiva? Quando você ouvir a palavra ariano, saiba que uma pessoa que se diz cristã e ao mesmo tempo é ariana, é que ele segue a doutrina de Ário. Ário era um presbítero de Alexandria, no Egito, que viveu entre os anos 250 a 336 depois de Cristo. E ele, negando a doutrina da Trindade, ensinava que Jesus Cristo era uma pessoa superior a anjos e inferior a Deus. Era um tipo de meio cá, meio lá, nem verdadeiramente Deus e nem verdadeiramente anjo, mas era um ser híbrido, menor do que Deus, maior do que os anjos. Daí a doutrina conhecida como a negação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje existem os arianos que justificam sua posição como cristãos, dizendo que Jesus não é outro senão o arcanjo Miguel. Ora, há uma distância entre Jesus e o arcanjo Miguel, e nós vemos então pessoas ou grupos religiosos que negam a doutrina da Trindade, apontando Jesus como inferior ao Pai e colocando Jesus identificado como se fosse o próprio Miguel. Nós lemos assim num livro publicado por um grupo religioso chamado Raciocínios, a base das Escrituras, mas na verdade só o nome que é dito, Raciocínios, a base da Escritura. Na página 10, nós vamos encontrar: a evidência indica que o Filho de Deus, antes de vir à Terra, era conhecido como Miguel, e também é conhecido por esse nome desde que retornou ao céu, onde reside como glorificado Filho espiritual de Deus. Continuam o mesmo grupo religioso: o anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu prezado ouvinte, alguma vez você leu na Bíblia essa expressão, arcanjo Jesus Cristo? Aí se dá, então, a mostra o que pessoas fazem para conseguir mudar as Escrituras e fazer que seu raciocínio seja prevalecente.
mudando a condição de Jesus para se tornar um anjo na categoria de um arcanjo chamado Miguel. A Bíblia contesta tal situação e vamos então dar a base bíblica desta doutrina chamada doutrina da Trindade. Repetindo o que nós dissemos, cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para assim afirmarmos, nós apresentamos duas posições que justificam o nosso ponto de vista à luz da Bíblia Sagrada. Primeiro, a Bíblia apresenta provas isoladas de que o Pai é chamado Deus, o Filho é chamado Deus e o Espírito Santo é chamado Deus. Uma segunda categoria de provas bíblicas é a citação conjunta das três pessoas a um só tempo. Então vamos notar na Bíblia Sagrada onde se declara que o Pai é Deus. Isso nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui nós lemos no início, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Avançando para a Bíblia, no capítulo 5 de 1 João, e no versículo 20, nós vamos notar que é dito acerca de Jesus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E com respeito ao Espírito Santo, no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar nos versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro se pronunciando, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo constitui a terceira pessoa da Trindade. Ora, a segunda categoria de provas bíblicas é quando nós lemos que as três pessoas aparecem conjuntamente. Por exemplo, abrindo o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, na criação do homem, nós vamos encontrar no versículo 26 o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesta passagem aparece a palavra Deus, que é uma tradução da palavra hebraica Elohim, e o verbo que segue, o verbo façamos, está na primeira pessoa do plural, acompanhado do pronome possessivo nossa imagem,
nossa semelhança. Consequentemente, então dizemos que Deus, ao falar no plural, ele estava se referindo ao Filho, Jesus Cristo, e ao Espírito Santo. Você dirá, que prova bíblica pode ser apresentada desta interpretação? Ora, no livro de João, no capítulo 1, falando de Jesus Cristo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui no versículo 3 do capítulo 1 de João, se aponta que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Verbo, que era Jesus, ou que é Jesus. Então, quando diz o livro de Gênesis 1:26, disse Deus, façamos, está ali junto o Filho, Jesus Cristo, como Criador também do ser humano. E quanto ao Espírito Santo, nós lemos no livro de Jó, capítulo 33, e versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui está então Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas conjuntamente se identificando. Nós lemos a princípio, como primeira passagem bíblica, dando apoio bíblico à nossa mensagem, nós citamos o texto de Mateus 28:19. E esse texto de Mateus 28:19 apresenta a fórmula do batismo dentro da fórmula que nós denominamos fórmula trinitária. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a fórmula que se aplica no batismo é a fórmula trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. Encontramos no Novo Testamento, no batismo de Jesus, no capítulo 3, versículos 17 e 18, o batismo do Senhor Jesus Cristo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dizia dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Temos aqui, do versículo 16 e 17, primeiro, Jesus sendo batizado, saindo das águas. Segundo, o Espírito Santo descendo sobre ele. E terceiro, uma voz do céu que se referia a Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, quem me comprazo. Era o Pai que estava falando do Senhor Jesus Cristo. Encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13, a saudação conhecida pelos cristãos como saudação apostólica. E lemos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
seja com todos vós. Temos aqui a Trindade, também manifesta, primeiro, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, segundo, no amor de Deus nosso Pai, e terceiro, na comunhão do Espírito Santo. Ficando assim provado que a doutrina da Trindade tanto apresenta individualmente o Pai como Deus, o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus e, em seguida, uma forma coletiva de as três pessoas conjuntamente serem apresentadas. Então, o mistério da Trindade é um mistério revelado, como outras doutrinas da Bíblia foram assim reveladas. Amém.